Olá, seja bem-vinda ao meu canal. Hoje vamos falar sobre como se libertar da vontade de comer doces e da vontade de comer salgados. Aquela sensação constante, aquela má sensação constante de ter sempre uma vontade de comer um docinho a seguir ao almoço, a seguir ao jantar, à meia da tarde, a toda a hora, ou então aquela vontade constante de estar sempre a petiscar snacks salgados. Hoje eu vou-lhe falar de como se pode libertar, quais é que são os passos que tem de seguir para se libertar de ter essa vontade constante de comer doces e de comer snacks salgados. Então, eu chamo-me Rita Parente, se ainda não me conhece, sou nutricionista desde 2010, portanto, neste momento em que eu estou a gravar este vídeo já lá vão 12 anos e também sou especialista em naturopatia e coach para uma vida mais leve e mais saudável. E a minha missão é o quê? A minha missão é ajudar pessoas a alcançarem a sua versão mais leve, portanto a terem um peso mais adequado, a libertarem-se de peso e ao mesmo tempo que isso acontece, a alcançarem a sua versão mais saudável, a libertarem-se de alguns sintomas de doenças autoimunes, de doenças inflamatórias, e isto através de uma alimentação que é deliciosa, que é simples de colocar em prática, libertando-se de dietas restritas, de passar fome e de tentativas frustradas. É isso que eu faço e é essa a minha missão. Vamos então ao vídeo de hoje e ao tema do vídeo de hoje, que é como se libertar da vontade constante de comer doces e de comer snacks salgados. Então, primeiro passo tem a ver com a quantidade de calorias que está a ingerir por dia. Já vai perceber um pouquinho melhor. Vou-lhe dar um exemplo. Imagine uma mulher que tem 43 anos, que eu vou colocar aqui o exemplo. Imagine uma mulher que tem 43 anos, tem 1,60 m e já tem neste momento 77 kg, tem um perímetro abdominal de 98 e portanto já está aqui muito próxima, já está mesmo a entrar na obesidade, com um índice de massa corporal de 30. E esta mulher, para ter este peso neste momento, que já está quase, ela ainda nem sequer percebeu isso, mas já está mesmo quase a entrar na obesidade, tem 1,60 m e 77 kg e tem um perímetro abdominal de 98. Esta mulher, para estar neste momento com este peso e com a atividade física que ela faz, portanto, obviamente que isto depende muito de pessoa para pessoa, mas quero-lhe só dar mesmo um exemplo concreto para perceber o que é que se passa e como é que a quantidade de calorias é tão importante. Não é só a quantidade de calorias, são vários passos, este é o primeiro, mas como é que a quantidade de calorias é tão importante para que você se liberte da vontade constante de comer doces, dos impulsos alimentares e da vontade constante de comer snacks salgados. Então esta mulher, ela consome aproximadamente 1800 calorias e ela lembrou-se que queria emagrecer. E o que é que esta mulher fez? Automaticamente começou a consumir menos calorias do que aquelas que ela come atualmente para manter este peso de 77 kg. Então ela comia 1800 calorias e passou a consumir 1200 calorias. Então repare, o que é que aconteceu? Esta mulher baixou muito o consumo de calorias que ela está a consumir. Ela tirou aqui, obviamente que isto é uma média, mas tirou aqui por dia bastantes calorias, mais ou menos 600 calorias. E fez também restrição de hidratos de carbono e acabou por se focar muito naquilo que eu vejo muitas mulheres: não posso comer isto, agora é que vou deixar de comer doces, não vou comer doces durante não sei quanto tempo. Bom, o que é que aconteceu a esta mulher? Esta mulher, como vê agora aqui, passou de consumir então 1800 calorias para consumir 1200 calorias. Como vê aqui, é aquilo que eu chamo a montanha-russa das dietas. Comia demais e por isso estava acima do peso e tinha 1800 calorias de ingestão diárias e passou a consumir 1200, muito pouca quantidade. O que é que aconteceu quando passou a consumir as 1200 calorias? Começou a ter fome, começou a ter uma vontade incontrolável de comer,
começou a ter mau humor, sentia-se sempre muito cansada, sentia que não tinha energia para nada e que tinha cada vez mais uma vontade enorme de comer e uma vontade constante não só de comer doces, como snacks salgados e etc. Então o que é que aconteceu? Esta mulher não conseguiu manter durante muito tempo aquela ingestão calórica e passou de consumir 1200 calorias para consumir 2000, quando antes consumia 1800. O que é que eu lhe quero explicar aqui com isto? Quero lhe explicar que o que eu vejo muitas pessoas fazerem é que estão a consumir calorias demais, efetivamente, mas depois fazem uma restrição calórica enorme e passam a consumir menos calorias do que aquelas que necessitam na verdade. E obviamente o corpo vai dar um sinal. O corpo vai lhe dizer que precisa de consumir mais quantidade de comida, mais quantidade de calorias e inevitavelmente vai lhe dar muito mais vontade de comer doces, de comer snacks salgados e anda naquilo que eu chamo de montanha-russa das dietas, que é vem cá para baixo, come menos calorias, mas depois automaticamente faz uma curva ainda maior e passou a consumir ainda mais calorias do que aquelas que consumia. Então, o que acontece é que esta mulher, para emagrecer, ela não precisava de ter feito uma restrição calórica tão grande. Ela não precisava ter passado das 1800 calorias diárias para 1200 calorias diárias. Até porque, repare, quando ela consumia 1800 calorias diárias, ela sentia-se sem energia também, porque tinha peso a mais, cansada, frustrada, e quando passou a consumir as 1200 calorias, passou a ter imensa fome, mas continuava cansada e sem energia para nada. Então, ela nunca se sentia bem, nem quando estava a consumir calorias a mais, nem quando estava a consumir calorias a menos. Então, o que a maioria das pessoas precisam de compreender é que não precisam nem devem fazer uma restrição calórica desta forma, ou seja, de fazer uma demasiada, e obviamente que isto depende depois de pessoa para pessoa, mas devem encontrar, obviamente através de um profissional especializado, devem encontrar a quantidade de calorias ideal para conseguirem emagrecer. No caso desta mulher, se ela tivesse passado, pelos cálculos aqui que eu fiz consoante os dados dela, se ela tivesse passado de consumir 1800 calorias para 1500, era o ponto em que ela ia conseguir emagrecer sem passar fome, sem ter aquela necessidade enorme de estar constantemente a comer doce e salgado ou salgados, obviamente tendo em conta tudo o que eu vou falar já a seguir também, que este é só o primeiro passo, mas aquilo que eu quero que perceba é que muitas vezes esta vontade de comer doces, esta vontade de petiscar, vem pelo facto de a maior parte das pessoas não estar a consumir a quantidade certa de calorias ideal para que consiga ter um peso adequado e para que consiga ao mesmo tempo não estar constantemente com fome, não estar constantemente com vontade de comer doces ou snacks salgados. Então o que precisa aqui, por exemplo, no caso desta mulher, era em vez de ter passado 1800 para 1200 calorias, esta mulher precisava apenas ter passado para consumir 1500 calorias e ter, como eu costumo dizer, em vez de uma viagem de montanha-russa das dietas em que aumenta de peso, diminui, aumenta de calorias quando não está nem ir para a dieta e depois acaba por fazer dieta e restringir muitas calorias, depois novamente aumenta e aumenta de peso, começar a ter uma viagem tranquila e consumir a quantidade adequada de calorias que a deixa saciada, porque é disso que estamos a falar aqui hoje. Não estamos a falar propriamente em diminuir de peso, mas muitas vezes está associada a isso, mas a quantidade de calorias para o peso adequado, sem ter vontade de comer, sem ter vontade constante de comer, ok? Sem passar fome. E isso é super importante para se libertar dessa vontade constante de comer doces. Portanto, o primeiro passo é um consumo adequado de calorias para se libertar da vontade de comer doces e snacks salgados. Mas há muito mais coisas, ou seja, não é só esta mulher passou a consumir 1500 calorias, sejam elas quais forem, e já está, já se libertou da vontade de comer doces.
doces. Não é isso. E é por isso que eu vejo muitas pessoas errarem, que é, colocam a quantidade de calorias numa aplicação, mas isto está a dar estas calorias e eu não percebo porque é que continuo com vontade de comer, e eu não percebo porque é que não emagreço. E tem a ver com os passos seguintes que eu vou falar. Para além de que muitas vezes até colocam lá na aplicação, mas não percebem e não sabem se é a quantidade certa de calorias para terem um peso adequado sem passarem fome. Então, qual é que é aqui o nosso segundo passo? O nosso segundo passo tem a ver com a qualidade das calorias que está a consumir. Repare aqui neste gráfico. Se reparar, temos aqui 3 alimentos, mais ou menos todos com a mesma quantidade de calorias, 160, 150 calorias, e o que acontece se nós virmos e olharmos para estes alimentos é que eles têm todos a mesma quantidade de calorias, ou seja, nós ingerimos o pão integral e vamos ter aquela quantidade de calorias, vamos ingerir a granola e vamos ter aquela quantidade de calorias, vamos ingerir o pão proteico e vamos ter aquela quantidade de calorias que é muito idêntica, entre as 150 e as 160 calorias. Só que repare, isso não se vai traduzir exatamente na mesma coisa que se passa no metabolismo. O que acontece quando nós consumimos, por exemplo, o pão integral e a granola é que temos um pico seguido de uma quebra de glicémia. E repare, eu coloquei aqui o pão integral mesmo para perceber que, mesmo sendo o pão integral, isso vai-lhe acontecer. Se olhar aqui, por exemplo, para a comparação entre o pão integral e o pão proteico, quero que perceba aqui esta diferença, é que se olhar aqui para primeiro para os ingredientes, se olhar para o ingrediente do pão proteico, o pão proteico leva um ovo, que é a fonte de proteína, uma colher de sopa de linhaça moída, que é uma fonte de gordura boa, e uma colher de sopa de farelo de aveia, que é uma fonte de fibra, e ainda tem ali algumas sementes por cima, que são fonte de gordura boa. E o que acontece, se olhar aqui para os ingredientes, por exemplo, de um pão integral, que eu fui tirar os ingredientes do supermercado, ele tem farinha de trigo tipo 150, água, levedura, óleo de girassol, açúcar, sal, glúten de trigo e conservantes e emulsionantes, ou seja, aqueles és que, se já viu alguns vídeos meus, percebe que são aditivos alimentares que o nosso organismo não gosta, que o nosso organismo vai reagir porque ele simplesmente não sabe o que é que são, a maior parte deles, ok? Então, este pão é isto que tem, ou seja, basicamente ele só tem hidratos de carbono. E depois, se comparar, e principalmente aqui a farinha de trigo, que também, como já lhe expliquei noutros vídeos, liberta o açúcar, ou seja, o açúcar fica disponível muito mais facilmente no nosso organismo. Então, se reparar os dois pães, como eu estava a dizer há pouco, eles têm aqui 155 calorias cada um, ou seja, por uma dose de 60 gramas do pão integral vai ter 155 calorias, e por uma dose daqueles alimentos que ali estão, portanto de um ovo, de uma colher de sopa de farelo de aveia e de uma colher de sopa de linhaça, que é uma dose deste pão proteico, vai ter também 155 calorias. Agora, se olhar ali para os valores nutricionais que cada pão vai ter, repare que o pão proteico ele tem mais quantidade de gordura, que é ali gordura boa, ok? Que vem ali das sementes de linhaça, tem 9 gramas, quase 10 gramas de gordura, enquanto que o outro pão tem 2,4 gramas de gordura, o pão integral. Se olhar para a quantidade de hidratos de carbono, o pão integral tem 28 gramas de hidratos de carbono, enquanto que o pão proteico tem 7 gramas de hidratos de carbono. E se olhar para a quantidade de proteínas, o pão integral tem 5 gramas de proteínas, enquanto que o pão proteico tem 11 gramas de proteínas. E o que é que vai acontecer? Porquê é que eu lhe estou a explicar isto tudo? Porque repare, quando a mesma coisa, já agora quero explicar, por exemplo, relativamente a esta granola, que também é algo que lhe vai fazer um pico de glicémia, e o que vai acontecer é que, se olhar para os ingredientes desta granola, temos flocos de aveia, farinha de aveia e açúcar, é o terceiro ingrediente, para além dos outros açúcares que ali temos, isomaltulose, xarope de açúcar invertido, xarope de glicose em pó, e tem 24 gramas de açúcar em 100 gramas. Portanto, o que vai acontecer, tanto por exemplo com esta granola como com o pão integral, é
é que vai consumir essas 155, 160 calorias e o que vai acontecer é que o açúcar no sangue vai começar a subir muito rapidamente, como vê aqui, e vai haver uma produção também muito grande de insulina, que vai fazer com que haja aquela quebra de glicose. Portanto, como vê aqui uma quantidade de açúcar a subir e depois a baixar. E o que é que acontece? Quando existe aquilo que se chama a quebra de glicémia, e repare, começou a ver este vídeo porque quer se libertar da vontade de comer doce e da vontade de comer snacks salgados. E o que acontece? O problema é que quando existe aquela quebra de glicémia, o nosso organismo dá-nos sintomas. Sintomas como vontade incontrolável de comer, porque fisiologicamente ele não se sente confortável com aquele nível de açúcar no sangue, então ele dá uma vontade incontrolável de comer, principalmente de comer doces, que é o que lhe vai provocar ali aquela subida de açúcar no sangue, ou então snacks salgados, porque como vê, por exemplo, um pãozinho, será aqui um snack salgado, ou umas tostinhas, ou seja o que for, assim, desses snacks salgados que é rico em hidratos de carbono e que lhe vai fazer aumentar outra vez o açúcar no sangue muito rapidamente e repara, anda novamente numa montanha russa. Há também outros sintomas como dores de cabeça, irritabilidade, até sensação de desmaio que podem acontecer. E o que acontece, repare, é que aquelas 155, 160 calorias, repare só a quantidade de tempo que elas ficam disponíveis. 1h30, 1h, 1h30. Então o que é que vai acontecer? É que vai estar a consumir aquelas 155 calorias e não vai estar saciada, ou melhor, só vai estar saciada durante 1h, 1h30. E aquelas calorias, passado 1h, 1h30, não é puf, não se esvanecem. O que vai acontecer é que elas vão ser armazenadas. Aquilo que não gastou vai ser armazenado. E sabe o que é que vai acontecer? Vai estar a armazenar energia, porque aquela energia foi toda libertada muito rápido, e vai ficar com fome. Então, acontece aquilo que eu chamo que o nosso organismo se transforma num organismo acumulador de gordura esfomeado, porque ele acumula energia muito rápido e fica com fome muito rápido. Agora repare o que é que acontece quando come, por exemplo, alimentos ou conjugações de alimentos, como por exemplo este pão proteico. Repare que a energia mantém-se durante muito mais tempo. Tem cerca de 3, 4 horas para gastar aquelas 155 calorias, para gastar aquelas 155, 160 calorias. É completamente diferente ter 1h, 1h30 para gastar aquela energia ou ter 3 a 4 horas. Porquê? Primeiro, vai ficar saciada durante mais tempo. Segundo, vai ter mais tempo para gastar aquela energia, portanto vai acumular menos gordura. E terceiro, e é disso que nós estamos a falar aqui hoje, não vai ter aquela quebra. Repare, é algo que é constante, começa e acaba exatamente na mesma linha. Ao passo que nós tínhamos ali anteriormente algo que vinha para baixo e que acontecia uma quebra de glicémia. E essa quebra de glicémia que é a principal responsável por ter uma vontade incontrolável de comer doces, por ter uma vontade incontrolável de comer snacks salgados. Porque quando eu falo aqui de vontade incontrolável, é mesmo uma vontade que é fisiológica. Isto não é fome emocional, não vem aqui da cabeça, é algo que é fisiológico, vem do corpo. O corpo está em desequilíbrio. Portanto, repare que não é só consumir uma determinada quantidade de calorias. Sim, isso também é importante, como eu falei inicialmente, mas é também que essas calorias sejam aqui distribuídas em alimentos e nutrientes que a mantenham saciada, porque como viu, temos aqui alimentos exatamente com as mesmas calorias ou com uma quantidade de calorias muito idêntica, e o que acontece no nosso organismo é que se comer passado 1h30 vai estar cheio de fome e vontade de comer doces, ou se comer outro vai ficar saciado durante muito mais tempo. Aliás, não é só passado 1h30 que vai ter vontade de comer doces. Assim que tem uma quebra de glicose no seu organismo, durante 24 horas vai ser muito mais difícil manter uma alimentação saudável e equilibrada, porque vai ter muito mais sintomas de vontade de comer doces.
E snacks salgados, podem ser doces, podem ser snacks salgados. A maior parte das pessoas é uma apetida muito grande por doces, mas para outras pessoas também é o snackzinho salgado, também é o rissolzinho, também é a bolachinha de água e sal. Então perceba que isso tem a ver não só com a quantidade, mas também com a qualidade, com a conjugação. Alimentos ricos em proteína, gordura boa e fibra são super importantes. Os hidratos de carbono, e isso também é importante perceber, os hidratos de carbono são importantes, são fundamentais de serem incluídos na nossa alimentação. Agora, eles precisam de estar na quantidade certa, eles precisam de ser da qualidade certa e eles precisam de ser conjugados com alimentos ricos em gordura boa e em proteína para que não haja uma libertação demasiado grande de insulina que depois vai promover uma quebra da glicose. Então isso é muito importante perceber. Portanto, o segundo passo é a distribuição das calorias de forma adequada. Não só a quantidade, mas também a qualidade de calorias. Ok? O terceiro passo prende-se aqui com algo que eu já falei anteriormente, que tem a ver com os aditivos alimentares, mais especificamente os edulcorantes, ou seja, os adoçantes que são colocados nos produtos alimentares e que não têm valor calórico. Por exemplo, aqui um iogurte magro, que se nós olharmos ali, ele efetivamente não tem açúcar, portanto o primeiro ingrediente é leite pasteurizado desnatado, sólidos lácteos, polpa de ananás, polpa de coco, coco ralado, amido modificado, aroma, mas depois tem ali o edulcorante, a sucralose. O que é que acontece? Na nossa boca, o nosso organismo não sabe se é um adoçante que tem valor calórico ou que não tem valor calórico. Ele simplesmente sabe que é doce e vai se preparar para absorver um doce. Então o que vai acontecer é que não só, e este é o primeiro passo que é efetivamente indiscutível, quando nós estamos a colocar um doce na boca, nós estamos a habituar o nosso paladar a mais doces e nós sabemos que os adoçantes são muito mais doces do que o açúcar. Aliás, provavelmente já deu por si a beber, seja um iogurte líquido magro, seja um iogurte sólido que diz magro, que diz lá sem adição de açúcares, e depois ele é extremamente doce. Então o que acontece é que está a habituar o seu organismo a consumir alimentos extremamente doces e cada vez mais ele lhe vai pedir alimentos doces. Para além disso, ele fica, digamos assim, para perceber, um pouco baralhado, porque na verdade ele começou-se a preparar para absorver um doce quando tinha ali aquele adoçante artificial. Mas depois o que acontece é que não havia doce nenhum, então vai ter também uma tendência para ter uma quebra de glicose. Então é muito importante perceber que não é substituindo o açúcar por adoçantes artificiais que vai ter menos vontade de comer doces. Muito pelo contrário, muito provavelmente isso vai até acontecer mais. Portanto, liberte-se de adoçantes naturais, de adoçantes artificiais. É preferível colocar, por exemplo, imagine um iogurte natural e meter uma banana lá dentro, porque a banana vai ter fibra e vai ser absorvido de uma maneira diferente do que estar a consumir produtos deste tipo que não a vão ajudar a ser mais saudável. Agora, vamos aqui ao nosso quarto passo, que não é menos importante do que os outros, que é o hábito de fazer exercício físico. E quando eu falo no hábito de fazer exercício físico, eu não estou a dizer para passar 1h30 por dia a fazer exercício físico. Agora, 8 horas por mês são cerca de 20 minutos diários e é muito mais interessante fazer 20 minutos por dia, 15, 20 minutos por dia, do que estar a fazer 1 hora ou 2 vezes por semana, por exemplo. Porquê? Porque vai estar diariamente a estimular o seu metabolismo a produzir ali uma série de hormonas e, para além disso, é muito mais simples fazer todos os dias 20 minutos do que fazer 1 hora ou 2 vezes por semana. Então, o que acontece aqui relativamente ao exercício físico e porque é que ele é tão importante para se libertar dessa vontade constante de comer doces e salgados? Claro que, e aqui um reforçar mesmo muito grande, que é,
Se você começar a fazer uma alimentação que tem menos calorias do que aquelas que precisa e começar a fazer exercício físico, provavelmente ainda vai ter mais vontade de comer. E é por isso que isto tem de ser tudo tão bem ponderado, ok? Ou seja, precisa de consumir a quantidade de calorias adequada, precisa de consumir uma qualidade de calorias adequada, de se libertar de adoçantes artificiais e consumir, sim, alimentos que até podem ter um sabor doce, mas que sejam doces naturais, como por exemplo a fruta, etc. E o exercício físico vai ajudá-la a colocar o seu metabolismo a funcionar da forma correta. Como assim funcionar da forma correta? Então, repara uma coisa, quando fazemos exercício físico, estamos a dizer ao nosso organismo que ele precisa de se alimentar um pouquinho mais do que quando não faz, é óbvio. Então ele vai começar, se não estava habituado a fazer, vai começar a ter uma capacidade de utilizar os hidratos de carbono, vai começar a ter uma capacidade de usar a energia que até aquele momento não tinha. Muitas pessoas hoje em dia, pelo seu sedentarismo, têm uma baixa capacidade de utilizar os hidratos de carbono que ingerem. E sabe o que é que acontece? É que o seu organismo vai produzir mais insulina. E isso é mau, porque quanto mais insulina vai produzir, mais quebra de glicose vai ter, mais resistência à insulina vai ter, e o que vai acabar por acontecer é que fica aqui num ciclo vicioso, em que não tem a capacidade de utilizar esses hidratos de carbono, produz mais insulina, mais resistência à insulina vai ter, mais quebras de glicose vai ter. Então, quando nós fazemos exercício físico, nós estamos a ensinar ou a voltar a ensinar o nosso organismo a utilizar os hidratos de carbono da forma adequada. E o que vai acontecer é que vamos conseguir regular o nosso organismo e ele vai precisar de libertar menos insulina, não só porque também vai consumir mais esses hidratos de carbono ao fazer aquele exercício físico, mas porque estamos a ensinar o nosso metabolismo a funcionar da maneira correta. Portanto, começar por fazer exercício físico 20 minutos por dia também é algo que vai regular o seu organismo. E eu sei que efetivamente é um grande desafio. Não sei se já ouviu alguma vez eu falar sobre a minha história, mas na verdade eu quero ser nutricionista desde os 13 anos, porque nessa altura eu tinha uma grande vontade incontrolável. Aliás, como eu costumo dizer, eu achava que era gulosa, e se você acha que é gulosa, então tenho uma novidade para si: ninguém é guloso. Aquilo que nós comemos ou a forma como nós temos o nosso estilo de vida é que nos faz ter uma vontade incontrolável de comer doces. Eu não te estou a dizer que de hoje para amanhã tem de começar a detestar doces, não é isso, mas o que não é normal é ter essa vontade incontrolável de comer doces, de estar aqui e estar a pensar num doce. Não é porque vai a uma festa ver um doce, come um doce e está tudo ok, não, é porque está sentada no sofá a ver televisão e está a pensar em doces, acabou de jantar e apetece-lhe comer um doce, acabou de almoçar e apetece-lhe comer um doce. Isso é que não é normal. Estar com a barriga cheia e ter vontade de comer doces, não ter fome e ter vontade de comer doces, andar sempre a consumir snacks salgados. Então eu quero dizer que há realmente uma solução para isso quando as coisas são bem estruturadas, e a solução não passa por passar fome, como já percebeu, isso é realmente ainda mais prejudicial. Portanto, eu quero lhe dizer que se precisar da minha ajuda, fique disponível. Vou deixar aqui em baixo também o link para o programa onde eu a posso ajudar a libertar-se dessa vontade de comer doces constante, a alcançar um peso mais saudável, a alcançar também mais saúde, mais energia e mais bem-estar. Espero que este vídeo tenha sido útil para si. Se foi, subscreva o meu canal, coloque um gosto e partilhe com uma amiga. Até ao próximo vídeo.